Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou reagir histórias de terror da Fefe. Gente, sério, eu escolhi um pra mim reagir, que é da Emily Rose. Até onde eu já vi spoiler, é sobre um filme que foi baseado em fatos reais, mas eu nunca nem ouvi sobre, mas eu vou reagir com vocês. É isso, gente. Bora lá pro vídeo. Anna Elizabeth Mitchell, mais conhecida como Anneliese Mitchell, foi a menina que inspirou de fato a personagem Emily Rose. Ela nasceu no dia 21 de setembro de 1952 na Alemanha e ela era de uma família muito católica, religiosa. A casa dela tinha vários crucifixos, imagens, enfim, uma família muito da igreja católica. Ela é filha de um cara chamado Joseph, de uma mulher chamada Anna, também tinha 3 irmãs na época e as 4 estudavam numa escola católica e trabalhavam com a família. A história da Anneliese, que eu vou chamar de Anna pra ficar mais fácil, começou quando ela era jovem ainda. Na adolescência, quando ela tinha mais ou menos 16 anos de idade, ela teve a primeira convulsão. Do nada, um dia tranquilo, ela começou a passar mal, caiu no chão, espumando a boca, babando. De fato, uma convulsão. A convulsão foi considerada extremamente forte e ela teve que ir pro hospital direto e foi diagnosticada com uma condição chamada epilepsia. Depois dessa convulsão, várias coisas ficaram muito esquisitas na vida dela. Daí pra frente, tudo começou a ir pra trás. Primeiramente que ela rezava todos os dias sem falta por conta da criação dela. E aí, depois dessa convulsão, todas as vezes que ela ia rezar, ela ouvia algumas vozes. E eram vozes não tão amigáveis assim. Na verdade, o que ela ouvia era bem o oposto do que você espera ouvir quando você reza ou ora, enfim. O que ela ouvia era: você está condenado, você está condenada e irá apodrecer no inferno. Imagina uma menina que foi criada na igreja, rezava todos os dias, do nada começa a ouvir essas vozes falando isso. Ela literalmente surtou. Isso começou a se tornar de fato um pesadelo pra Anna. Ela vivia com medo, desenvolveu um quadro depressivo ansioso. Ela, tinha medo de tudo toda hora, porque ela achava que o demônio ia vir falar com ela e ela ficava ouvindo as vozes, enfim. Foi péssimo. Aos 21 anos, em 1973, ela começou a, andar nua pela casa, em algum surto psicótico. Ela ia, rasgava as roupas no meio do nada, fazia xixi e cocô em qualquer lugar. Ela olhava aqui ela queria fazer xixi, ela abaixava, fazia o xixi e cocô e continuava andando. Coisas bem esquisitas. Algumas vezes ela chegou até a beber a própria urina e depois ela começou a, comer coisas esquisitas, como carvão ou qualquer inseto que ela visse. Podia ser uma aranha ou uma mosca, ela comia também. E tudo isso porque ela alegava estar ouvindo vozes e sendo, possuída por coisas do mal, demônio. Dizem que a própria Anna já sabia de fato, já tinha noção de que ela estava possuída por um demônio, de acordo com isso tudo, né? Um desses motivos é que ela começou a sentir aversão a tudo que era relacionado à igreja. Ela rejeitava a Bíblia, não queria passar na frente de igreja, não entrava na igreja, ficava longe de, crucifixos e essas coisas. Uma coisa que eu não entendo, se os demônios são os bichão mesmo, por que eles ficam com medo de cruz? Porque eles não são os bichão mesmo. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador. A situação ficou tão tensa que a própria família dela quis internar ela, mas não adiantou de nada porque ela continuava dizendo que ela via essas faces do diabo, coisa que ela mesma falava. Enfim, todo mundo já tinha essa certeza de que ela estava de fato possuída por um demônio e não se sabe ao certo se ela continuou tomando os remédios antipsicóticos dela ou não, então isso pode ter piorado bastante. As coisas mudaram 100% em 1975, quando uma senhorinha resolveu ajudar a Anna. A aparência dela já tinha mudado muito, ela estava cheia de cicatriz e marca por causa de, dos surtos e tudo que acontecia. E essa senhorinha chegou pra Anna e falou que ela cheirava como o inferno, descrevia cheiro de enxofre. Ah, pai! No final das contas, as alucinações só pioravam e aí a família resolveu, levar ela pra igreja e, vamos fazer alguma coisa com essa menina. A Anna, inclusive, fez uma peregrinação a San Damião com um amigo da família que fazia essas excursões, pra lugares santos. E quando esse amigo da família percebeu que nessa peregrinação ela não conseguia nem chegar perto de um crucifixo, todo mundo só entendeu que de fato ela estava possuída pelo demônio. Enfim, no final das contas, a família percebeu que eles precisavam ir atrás de uma autorização para fazer um exorcismo. Chegando no sacerdote, ele falou que precisava de um bispo. Enfim, no final das contas, a família recebeu a informação de que vamos continuar com os tratamentos médicos e não sei o que. Só que eles falaram, não, a gente tem que exorcizar ela. Em setembro de 1975, o bispo Joseph deu uma autorização para o padre Renz exorcizar de fato a Anneliese. Enfim, ele deu essa autorização para o padre realizar de acordo com o Rituale Romani, que é um livro que, meio que ensina a exorcizar pessoas e também tem outras coisas, de como benzer água. Enfim, é um livro, da igreja que tem vários ensinamentos, digamos. E nessa situação, o bispo tinha pedido total sigilo de todos os fatos que acontecessem. Mal sabia ele que 30 anos depois isso viraria um filme e depois de alguns anos uma menina com blusa de coisa estaria fazendo um vídeo, né? Ó, pai. O estado da Anna tava péssimo pra começar de fato o processo do exorcismo. Ela, inclusive, costumava ajoelhar 600 vezes por dia e os tendões do joelho dela acabaram rompendo. E quando os tendões dela
ela de fato romperam, ela se arrastou pra debaixo da mesa e ficou latindo igual um cachorro, tipo, literalmente latindo por 2 dias. Inclusive, uma vez ela chegou a morder a cabeça de um pássaro morto. Depois disso, os padres começaram a realizar 4 horas de sessão de exorcismo 2 vezes por semana. Enfim, inclusive tem um suposto vídeo de fato do exorcismo dela. As gravações eu não sei se são reais, mas o áudio são sim. E eu vou botar pra vocês ouvirem aqui agora. Então, quem tiver medo, áudio real do exorcismo de Emily Rose. Prontos? Oh shit, one second. E de fato é a voz do demônio. Ja, ale widzę nikt nie będzie. Ja. É o vídeo que você tá vendo? Esse é o som. Mas a voz dá medo. Mas tá escrito o que tá falando, né? Não quero ouvir mais. Também não quero mais não. Eu tô de você, até onde é que você vai essa porra? Sabe o que tava escrito? O padre perguntou assim, Ai, que nervoso. O padre perguntou, por que você tem tanto medo do terço? E aí ele não tava respondendo. Aí ele responde em nome de Deus, em latim. Aí ele gritou assim, porque ele é poderoso. Juro. Ai, gente, que tranquilinho. Mais um vídeo tranquilo na vida de Fernanda. E na vida da galera. Se você ia dormir, agora você não vai mais, né? Durante o processo de exorcismo, os padres usaram água benta, sacrifício. Não. Durante o processo, os padres usaram água benta, crucifixo, todas aquelas coisas que estavam no livro, enfim, mas nada rolou. E durante todo esse processo, ela rugia, rosnava, gritava, chorava, enfim, foi um processo bem intenso que durou 10 meses e 67 sessões até chegar ao fim. E no final desse 10º mês, infelizmente, a Ana acabou falecendo. Descobriu-se depois na autópsia que ela morreu de fato por conta de desnutrição. Ela estava há algum tempo em jejum, enfim. Ela já não comia há meses e ela estava com uma aparência completamente esquelética. Porque a família resolveu largar todo o procedimento médico e deixar tudo na mão dos exorcistas. No total foram gravadas 42 horas de exorcismo. E no dia 1º de julho de 1976, aos 23 anos, ela acabou falecendo com menos de 30 quilos. Menos de 30 quilos. E 23 anos de idade. Ela estava num jejum com a esperança de enfraquecer os demônios, mas quando ela pegou uma pneumonia, o corpo dela de fato não aguentou, porque estava fraco demais. Inclusive, pouco antes de falecer, a sua última frase foi: "Mãe, eu tô com medo." Que triste. A pessoa não tá possuída. E era, só deixaram ela sem comer. Exato. E ela tava surtada porque ela tava sem comer e ela tava desnutrida e Ela tavam tava tendo realmente surtos. Aham. Os pais da Ana e os 2 padres que realizaram tudo isso foram condenados por negligência e homicídio. Todos tiveram penas diferentes, mas todos foram culpados por deixar uma menina morrer de fome. Inclusive, depois desse caso, a Alemanha entrou num debate de até onde a liberdade religiosa podia ir. E em 1999, inclusive, o Vaticano botou dentro desse manual de exorcismo do Rituale Romani uma coisa assim que fala que pra você realizar um ritual você tem que ter uma coisa médica também, pra não deixar coisas do tipo acontecerem novamente. Mesmo depois da morte, a mãe dela continuou achando que a filha morreu por um bem maior e que ela ia salvar outras vidas. Enfim, rolês loucos. E tanto o pai quanto a mãe continuaram achando que de fato ela tinha sido possuída e ela, aquilo foi um demônio e nada porque ela de fato morreu de desnutrição. Pode ter sido os 2, pode ter sido por um só, nunca saberemos. Gente, o áudio do vídeo atrasou e só pegou o final de eu dando tchau pra vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo.